gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos para Provérbios 17. Se você não assistiu os outros, volta lá e assiste que tá muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o 17. Ontem nós fizemos aqui o 16, foi muito bom. Se você não assistiu, assiste, que eu tenho certeza que alguma coisa vai fazer diferente aí na sua vida, assim como todos fizeram, né? Tem um livro que fala, que se chama assim, O Homem Mais Rico da Babilônia. E aí esse livro está dizendo assim, se você ler Provérbios durante um ano, você vai ser mais inteligente e mais sábio do que as pessoas que estão em volta de você. Mas se você ler Provérbios durante 5 anos, todos os dias, você vai ser muito bem sucedido, muito bem rico e também vai ser a pessoa mais sábia aí. Então vale a pena você ler Provérbios, não só pelo dinheiro, não só pelas consequências de que te traz, mas pelo primeiro, que é a sabedoria, né? E pela paz, pela sabedoria, pelo caminho de vida, pelas consequências de que a sabedoria pode nos trazer, que é muito boa. Hoje nós vamos ler o 17, que já começa assim. É melhor um pedaço de pão seco e a paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Ou seja, aqui tá falando não é sobre quem você não é sobre o que você tem, mas sobre quem você é. Não é sobre ter ou não as coisas. Salomão, ele traz sobre quem nós somos, sobre o nosso comportamento, sempre sobre quem eu sou, né? Ou quem eu posso me tornar. Mas nunca sobre o que você tem, né? Sobre materiais, sobre dinheiro. Então aqui é melhor ter um pedaço de pão seco e ter paz, tranquilidade, harmonia, serenidade em uma área, em uma casa, do que você ter uma casa cheia de banquetes e ter confusão, conflitos, contenda, brigas. Isso não é bom. Porque o luxo, isso aqui é uma verdade, ó. O luxo de todo relacionamento é a paz. Não tem como você ter um relacionamento, ter uma casa boa, um carro bom, ter bem materiais, ter tudo, mas você não ter paz. Isso já mostra que você não tem luxo e não tem sucesso nenhum, porque você vai ter tudo e menos aquilo que importa, que é a paz dentro de casa, dentro do relacionamento. E você só vai ter conflitos, contendas, ciúmes, inveja, só coisas ruins. Então, Salomão já dizia aqui, é melhor ter um pão seco, dividir um pãozinho seco e não ter mais nada, mas ter paz, tranquilidade dentro da casa, descanso, do que você ter tudo e não ter paz, e só ter conflitos e brigas, né? Eu já começou assim, muito bom. Segundo, o servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte da herança com os filhos de seu senhor. Aqui tá falando aqui. Lembra que nós falamos que Salomão, ele traz um ensinamento de acordo com o que ele vivia. Naquela época existia muitos servos, né? Os servos que serviam os reis e as famílias e tal. E aqui ele tá falando do servo prudente. Se o servo, se ele for prudente e for sábio, ele pode governar sobre o filho que envergonha o pai, ou seja, ele vai ter mais autoridade e sabedoria sobre aquele filho que envergonha o pai. E ele pode até dividir a herança como se fosse irmão deste filho, que é filho de um rei, por exemplo, né? Filho de um rei tem herança, tem ali as consequências que pode ser deixado para esse filho. Mas se ele é um filho que envergonha, que é tolo, insensato, o servo que for prudente, que é servo ali da casa, do lar, se o servo for sábio, prudente, vai ter mais autoridade sobre ele, vai ter mais sabedoria sobre ele, vai dividir a herança junto com ele, como se esse servo fosse um irmão. E aí eu te pergunto, você está no lugar de servo prudente ou de filho que envergonha? E se você está no lugar de filho, você tem que ser um filho sábio, prudente, que vai ter a herança ali de seu pai e vai ter a sabedoria, né, como recompensa. Mas se você for um filho que envergonha e tiver ali, ele está dizendo aqui, se você for um filho que envergonha e tiver um servo ali ao seu lado, lado de Salomão, lado dos reis daquela época, que for prudente, que for sábio, ele vai ter o mesmo direito que este filho que está envergonhando e ainda vai governar e vai liderar e vai reinar sobre este filho. Então está dizendo que o quanto a vergonha, o quanto ser tolo, o quanto ser impuro, insensato pode prejudicar você. Isso que Salomão está querendo dizer. O 3. O fogo prova a pureza da parte. O fogo prova a pureza da parte do ouro, da prata e do ouro. Né? O fogo que ele, se você colocar prata e ouro no fogo, vai dizer se ela é ouro ou se ele é prata, né? Mas o Senhor que prova o nosso coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba o pobre insulta o seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são orgulho de seus filhos. Aqui está dizendo que os netos são coroa de honra para os seus avós, né? Os netos são coroa de honra para os idosos. Por quê? A ciência diz
que levam 70 anos para mudar uma geração e 40 anos para mudança de comportamento. Vamos lá. Existe o vô, o filho e o neto. Se o vô ensina tudo o que sabe para o seu filho vai saber. Mas se o seu filho e o vô aplicar, ensinar e transbordar tudo aquilo que sabe para o neto, ele vai saber ainda mais do que esses dois. Porque imagine aí, se um pai ensinando o filho coisas boas, sabedoria, já é bom, imagine um avô, um pai ensinando um só. Como ele como ele pode multiplicar ainda mais do que esse vô, do que esse pai, como ele pode ser transbordado ainda mais a nobreza, o conhecimento, a sabedoria na vida dele, porque existe duas pessoas ensinando, não só uma, entende? Então aqui está dizendo que os netos são coroa de honra para os seus avós, para os idosos, né? E os pais são orgulho para os seus filhos, aqueles que estão no caminho da sabedoria, é óbvio, né? Porque os que não estão são tolos insensatos, são vergonhas para os netos, para os avós, para os pais, para os filhos, para todos, né? Então aqui ele está querendo dizer isso. 7. Não convém o tolo falar com eloquência. Eloquência significa habilidade de falar em público, de persuadir, de falar bem, né? Então não convém o tolo falar com eloquência. E muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o ofende sempre alcançará o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor. Mas quem insiste nela separa os amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para um tolo. Lembra que Salomão ele sempre vai enfatizar no tolo, no preguiçoso e no sábio. Então, uma repreensão é eficaz para o prudente é o sábio. Uma repreensão que você repreender alguém sábio é eficaz. Eficaz significa feito, é bom, é certo, do que 100 açoites para um tolo. Você pode falar, corrigir, ensinar, falar. O tolo vai entrar aqui e vai sair aqui. Ele não vai corrigir, ele não vai te ouvir. Então, o Salomão está dizendo que é mais eficaz uma só repreensão para um sábio, para quem é sábio. Lá em Mateus 6:22 está dizendo assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. O que significa isso? Se você olhar com uma repreensão, se alguém te repreender e você olhar com os olhos bons, todo o seu corpo será luz. E ao contrário se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será trevas. Então, se você olhar para repreensão, para alguém que te repreende, às vezes até mesmo o Senhor corrige ali seus caminhos, as pessoas que andam ao seu lado, quem anda ao seu lado está te corrigindo ou está deixando você viver aí de forma qualquer? Porque se você for amigo prudente, você vai corrigir essas pessoas, você vai ensinar o caminho e falar: esse caminho não é certo não, vai por esse aqui, não faz isso, faz aquilo. Então, se você for prudente, uma só repreensão vai ser eficaz, você vai falar: tá bom, você vai olhar para isso com os olhos bons e vai te trazer um retorno positivo. Agora, se você for um tolo, você vai ouvir, não vai dar ouvidos, não vai ter mudança de comportamento e não vai ser bom. 11. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os seus filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Meu Deus, é melhor você confrontar uma ursa de que você roubou os filhotes dela. Imagine a violência, a raiva dessa ursa aí querendo os filhotes de volta, do que confrontar um tolo com sua insensatez. Um tolo, ele sempre vai buscar insensatez. Um tolo, ele sempre vai falar tolice. Um tolo, ele nunca vai dar ouvidos à repreensão. Ele não ama a disciplina. Um tolo é um tolo. Então, nem adianta você querer ensinar, ou corrigir, transbordar na vida do tolo, que ele não vai te ouvir. 13. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Por isso, tem que pagar o bem com o bem e o mal com o bem também. 14. Começar uma briga é como abrir uma comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Começar uma briga não é algo bom. É melhor você parar logo que rompa ali uma discussão ou que vire algo muito pior. Absorver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De nada adianta pagar para instruir o tolo. Não adianta nem você pagar, nem investir aqui, pegar o tolo pela orelha e falar: vem aqui, meu filho, vou pagar isso aqui pra você aprender. De nada adianta, pois ele não tem vontade de aprender. Não adianta você ensinar quem não quer aprender, não adianta. 17. Um amigo é sempre leal,
mas um irmão nasce na hora da dificuldade. Lembra que nós estamos falando de amizade? Você tem amigos que te corrigem, que falam aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Se você só tem amigos que tá com você no momento de alegria, né? Porque o amigo tá dizendo aqui que é sempre leal, mas um irmão de verdade, ele vai nascer na hora da dificuldade, aquele que vai passar por dificuldades, que vai sorrir, que vai chorar junto com você, né? Esses são os amigos de verdade, aqueles que andam com você junto no caminho da sabedoria. 18. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de seu amigo, que só quem já emprestou dinheiro e nunca foi devolvido sabe o quanto isso é real. É falta de juízo você querer garantir a dívida de alguém e aceitar ser fiador de um amigo, porque obviamente você vai ter consequências por isso. Quem gosta de briga ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao seu pai, e não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo, para desviar o rumo da justiça. 24. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza ao seu pai, e amargura aquela que deu à luz. Amargura a sua mãe. Está querendo dizer, né? É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Ontem nós falamos sobre domínio próprio, né? Quem verdadeiramente é sábio usa poucas palavras, e quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado e de boca fechada, e até parece inteligente. Ou seja, aqui está falando sobre a importância do ficar em silêncio, porque quem é sábio fica em silêncio. O sábio, ele nunca vai falar tudo que pensa, mas ele sempre vai pensar aquilo que fala, porque maturidade é você saber o que fala, na hora que fala, o que vai falar e quando vai falar, e pensar sobre o que você vai falar, né? Mas isso é maturidade emocional, maturidade em gerir, em pensar suas emoções. Porque se você é maduro no que você vai falar, e se você sabe, você vai discernir primeiro, você vai pensar, você vai entender para depois você falar. E o sábio, ele nunca vai falar tudo aquilo que ele pensa, porque de fato nem tudo que nós pensamos é aquilo que realmente é, que tem que ser falado, né? Mas ele sempre vai pensar antes de falar. E aqui está dizendo que até o insensato passa por sábio quando ele fica calado. Até o insensato, imagina, ele passa por sábio quando ele fica calado, mas e até parece inteligente, né? Então aqui está falando quem verdadeiramente é sábio, que é o 27, quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, Quem tem entendimento controla suas emoções. Aqui está falando sobre isso. Tem pessoas que são muito egocêntricas, que falam só sobre si, querem ser melhores do que todos, né, do que tudo, do que todos, querem ser sempre os maiores. E tem pessoas que são arrogantes. Ontem nós falamos sobre a arrogância, né? Arrogante é arrogar sobre si, é falar só sobre você mesmo, é achar que você não precisa mudar nada, que você tá certo em tudo. Isso é ser arrogante. Então não seja arrogante nem egocêntrico, entenda, seja humilde, para entender que é necessário mudança de comportamento, é necessário andar no caminho da sabedoria para que você prospere em todas as áreas da sua vida. E aqui Salomão deixou bem claro tudo isso para nós. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós finalizamos Provérbios 17, do 1 ao 28 ele vai, que é realmente excepcional. Muito, muito, muito bom. Glória a Deus. É isso aí, galera. Vocês estão gostando? Não tô vendo comentário de vocês aí falando glória a Deus, é isso. De alguns eu vejo sim. Gente, Salomão, o homem mais inteligente, que está nos ensinando, que cada vez que eu leio eu tenho percepções diferentes, eu aprendo algo diferente, eu sei que eu posso usar isso em áreas diferentes da minha vida. Existem pessoas que não são totalmente tolas em tudo, porque nós temos áreas diferentes da nossa vida, né? Existem pessoas que são sábias aqui no casamento, mas às vezes falta um pouco de discernimento, de sabedoria em outras áreas, né?
Então, às vezes as pessoas temem ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, mas ainda tem comportamentos que não expressam o Senhor, ainda tem dificuldades em discernir, em falar, em pensar. Mas existe um caminho da sabedoria, né? E aí, se você não se abrir o seu coração, né, e não ser prudente, não ser sensato, para você entender que, cara, eu preciso mudar nessa área, eu preciso de discernimento nessa daqui, por exemplo, às vezes precisa de discernimento no casamento, às vezes precisa de sabedoria na sua área profissional, às vezes você precisa só temer ao Senhor e juntar tudo isso, e daí você vai andar no caminho da sabedoria. Então, pensa assim, às vezes você está no caminho do tolo aí, né, mas existe um caminho bom para você que às vezes está aqui assistindo e pensa assim, poxa, eu tenho andado com pessoas tolas, eu tenho feito tolices, ou eu não tenho andado no caminho da sabedoria, mas você tem essa oportunidade de andar e de fazer isso, né? Você tem essa oportunidade de aprender e de ter essa metanoia, que é uma mudança de rota, é ir pelo caminho certo, é se permitir ser transformado, ser moldado, ser restaurados ali pelo Senhor, sabe? Isso é muito bom, eu tenho certeza que se você continuar lendo, e não só aqui me ouvindo, mas existem outras pessoas também que ensinam, e existe a Bíblia também que você mesmo pode ler, e você ter percepções diferentes, você aprender algo diferente, porque o Espírito Santo ele pode te revelar ali uma palavra, algo diferente que ele não revelou para mim.